Existe uma curiosa ironia na forma como navegamos pelo labirinto das relações humanas, uma espécie de piada cósmica que, na maioria das vezes, escapa à nossa percepção imediata, porque estamos ocupados demais levando a sério o papel que decidimos interpretar no grande teatro da vida. Você vê, nós tendemos a acreditar, com uma rigidez quase cômica, que as nossas emoções, os nossos afetos e desafetos são entidades sólidas, imutáveis, como pedras que carregamos no bolso. Acreditamos que odiamos alguém porque esse alguém é, inerentemente, odiável, ou que amamos porque o objeto do nosso amor possui qualidades magnéticas irresistíveis. Mas, se pararmos para observar o fluxo das coisas, se adotarmos aquela visão panorâmica que os sábios do Oriente tanto apreciavam, perceberemos que a realidade é muito mais fluida, muito mais parecida com a água do que com a rocha. E é aqui, nessa fluidez, que encontramos aquilo que alguns chamariam de um truque malicioso, mas que eu preferiria chamar de uma revelação travessa sobre a natureza do ego. Estamos falando sobre transformar o inimigo não através da guerra, não através da conquista forçada, mas através de um movimento sutil, quase invisível, de rendição estratégica. A psicologia moderna deu a isso um nome clínico. Chamou de efeito Ben Franklin. Mas muito antes de Franklin caminhar pelas ruas da Filadélfia, os velhos mestres do Tao já compreendiam que a melhor maneira de eliminar um inimigo é fundamentalmente dissolver a barreira que separa você dele. Imagine por um momento que você está em um embate. Há você e há o outro, o adversário, aquele que bloqueia seu caminho, aquele que discorda de suas ideias, aquele cuja simples presença parece criar uma dissonância na melodia da sua existência. O instinto primitivo, a reação imediata do sistema nervoso que ainda acredita estar na selva, é levantar escudos, é atacar ou defender, é provar que você está certo e ele está errado. Mas observe o que acontece quando você faz isso. Você solidifica a posição do outro. Ao empurrar, você dá ao outro algo contra o qual empurrar de volta. É a lei básica da ação e reação. E no mundo das relações humanas, isso cria um impasse, uma guerra de trincheiras, onde ninguém se move e a amargura apodrece. Benjamin Franklin, esse homem de mente prática, mas de intuição profunda, percebeu algo fascinante sobre essa dinâmica. Ele tinha um rival, um legislador adversário que por todas as contas o detestava. Um homem de intelecto, mas de coração fechado para Franklin. Agora, a maioria de nós pensaria: vou fazer um favor a esse homem, vou agradá-lo, vou ser tão gentil que ele será forçado a gostar de mim. Ah, mas essa é a armadilha do ego, não é? Tentar comprar afeto com servidão muitas vezes gera apenas desprezo, pois coloca você numa posição de submissão e o outro numa posição de dívida. Ninguém gosta de se sentir em dívida. A dívida é um peso, uma corrente. Então, o que Franklin fez? Ele virou o tabuleiro de cabeça para baixo. Ele aplicou o que eu gosto de chamar de o judô da alma. Ele não ofereceu ajuda. Ele pediu ajuda, mas não um pedido grande, pesado, que gerasse obrigação. Não. Ele pediu algo pequeno, específico,
algo que validasse o intelecto do seu rival. Ele pediu emprestado um livro raro. Apenas isso. Ouvi dizer que você tem esse livro fascinante em sua biblioteca. Poderia, por gentileza, emprestá-lo a mim por alguns dias? Agora, pare e contemple a genialidade sutil, quase maliciosa, desse movimento. No momento em que você pede um favor ao seu inimigo, você cria um curto-circuito na narrativa interna dele. A mente do seu rival tem uma história. Eu não gosto dessa pessoa, mas a ação dele diz: eu acabei de fazer um favor a essa pessoa. E a mente humana, essa máquina maravilhosa de criar sentido, detesta a contradição. Ela não suporta a dissonância cognitiva. Ela precisa alinhar a ação com a crença. E então, o processo alquímico começa. O ego do seu rival, para se proteger da confusão de ter ajudado alguém que supostamente odeia, começa a reescrever o roteiro. Ele diz a si mesmo: bem, se eu emprestei o livro a ele, se eu fiz esse gesto de bondade, então ele não pode ser tão ruim assim. Talvez ele seja digno da minha ajuda. Talvez, na verdade, ele seja uma pessoa de bom gosto e inteligência. Afinal, ele se interessou pelo meu livro. Você percebe a dança? Você não mudou o rival. Você fez com que o rival mudasse a si mesmo para justificar a própria ação. É como a água que contorna a pedra e, eventualmente, a move. Não pela força, mas pela persistência suave. Franklin relatou que, após devolver o livro com uma nota de agradecimento, o homem que nunca havia falado com ele com civilidade tornou-se um amigo para a vida toda. Mas vamos mergulhar mais fundo, vamos além da anedota histórica e olhar para a mecânica espiritual disso. Por que isso funciona tão poderosamente? Porque, no fundo, o que chamamos de ódio ou rivalidade é muitas vezes uma forma distorcida de admiração ou um medo profundo da separação. Quando você pede um favor, você se torna vulnerável. Você diz, sem palavras: eu preciso de você. Você tem algo que eu não tenho. Você é valioso. E não há nada, absolutamente nada, que o ego humano deseje mais do que ser visto como valioso, como necessário. Ao se colocar na posição de quem pede, você desarma a ameaça. Você baixa a sua espada. E quando um dos lados baixa a espada, torna-se incrivelmente difícil e socialmente desajeitado para o outro manter a sua erguida. É o princípio da não resistência. É o Wu Wei. Ao não lutar contra a inimizade, ao fluir com ela e redirecioná-la através de um pedido simples, você transforma a energia do conflito em energia de cooperação. Há algo deliciosamente perigoso nisso, não acha? A ideia de que temos o poder de hackear o sistema operacional emocional de outra pessoa, simplesmente permitindo que ela seja boa conosco. Nós fomos ensinados que, para ter amigos, devemos ser prestativos. E isso é verdade, até certo ponto. Mas para transformar um inimigo, ser prestativo é suspeito. Pedir, no entanto, é humano. Pedir cria um laço. Quando investimos em algo, passamos a gostar desse algo. Se você planta uma árvore e a rega todos os dias, você passa a amar a árvore. Não porque a árvore lhe dá algo, mas porque você deu algo de si à árvore. O seu esforço, o seu tempo, a sua energia estão agora misturados com a essência da árvore. O rival de Franklin investiu no relacionamento ao emprestar o livro. Ele colocou uma parte de si mesmo nas mãos de Franklin. E para proteger esse investimento,
Ele precisou proteger Franklin. É a economia das emoções. Nós amamos aquilo em que trabalhamos e trabalhamos naquilo que amamos. Ao permitir que seu inimigo trabalhe por você, mesmo que minimamente, você o convida a amar você. Contudo, é preciso ter cuidado. Não estamos falando de manipulação maquiavélica fria, embora possa parecer. Se feito com cinismo, a vibração se perde. O jogo é descoberto. A malícia aqui deve ser entendida como a malícia de uma criança, brincando de esconde-esconde. Uma esperteza lúdica. Tem que haver uma genuinidade na interação. Você estar, de fato, reconhecendo o valor do outro. Ao pedir o livro, Franklin estava genuinamente interessado no intelecto do rival. Ele não pediu algo que não queria. Ele validou a competência do outro. E aqui tocamos num ponto crucial da filosofia perene: o reconhecimento do outro. A maioria das inimizades nasce da falta de reconhecimento. Ele não me vê. Ele não me respeita. Quando você pede um conselho, uma recomendação ou um pequeno favor, você está dizendo: eu vejo você. Eu respeito sua competência. Isso é um bálsamo para a ferida narcísica que muitas vezes está na raiz do ódio. Pense nas suas próprias relações. Pense naquela pessoa no trabalho, ou naquele vizinho, ou naquele parente distante com quem a conversa é sempre tensa, cheia de arestas. Você tem tentado impressioná-los? Tem tentado mostrar o quão bom, competente e independente você é? Talvez esse seja o problema. A sua independência é uma afronta. A sua autossuficiência diz: eu não preciso de você. E para o ego do outro, isso é imperdoável. Experimente, apenas como um exercício de curiosidade, inverter a polaridade. Experimente dizer: eu não consigo resolver isso sozinho. E sei que você tem um talento especial para isso. O que você faria? Observe os olhos da pessoa. Observe a postura corporal. Há um relaxamento quase instantâneo. A tensão sai dos ombros, porque agora eles não estão competindo com você. Eles estão sendo mentores, benfeitores. E é muito difícil odiar alguém que nos faz sentir como benfeitores sábios e generosos. Você está essencialmente convidando o inimigo para entrar na sua casa, não como um invasor, mas como um convidado de honra que traz o vinho. E uma vez que ele se senta à sua mesa e partilha do seu pão, ou no caso do seu problema, a distinção rígida entre amigo e inimigo começa a se dissolver como névoa ao sol da manhã. E não é isso que buscamos? A dissolução das fronteiras? A compreensão de que, no final das contas, somos todos expressões do mesmo universo, tentando entender a si mesmo? O efeito Franklin não é apenas um truque para ganhar popularidade, é uma técnica de unificação. É uma maneira de costurar os rasgos no tecido social, usando a linha da vaidade alheia para criar um bordado de harmonia. É utilizar a própria força do ego do oponente, o desejo dele de ser superior, de ser capaz, para puxá-lo para a sua órbita. E à medida que aprofundamos essa reflexão, começamos a ver que essa dinâmica se aplica não apenas a indivíduos, mas a ideias, a culturas, talvez até a nossa relação com o próprio universo. Quantas vezes tratamos a vida como uma inimiga? Lutamos contra o momento presente, resistimos ao que é, tentamos forçar o mundo a se dobrar à nossa vontade. E o mundo, como aquele rival teimoso, resiste.
ele luta de volta. Encontramos bloqueios, frustrações, exaustão. Talvez o segredo seja aplicar o efeito Franklin à própria existência. Em vez de tentar dominar a vida, talvez devêssemos pedir a ela: ensina-me, mostra-me. Entrar numa relação de receptividade. Mas, voltando ao nível humano, é fascinante notar como resistimos a essa ideia. Por que eu deveria pedir algo a ele? Ele é que deveria me pedir desculpas. O orgulho. O velho e rígido orgulho que prefere a solidão da razão à companhia da paz. O orgulho nos mantém seguros dentro da nossa armadura, mas também nos mantém isolados, pesados, incapazes de dançar. E a vida, meus amigos, é uma dança. Quando você decide aplicar esse truque, você está escolhendo dançar em vez de marchar. Marchar é para soldados. Dançar é para os amantes da vida. O movimento de pedir o favor é o primeiro passo de uma valsa. Você estende a mão. O outro pode recusar. É verdade. Mas é muito mais difícil recusar uma mão estendida, que pede ajuda, do que uma mão fechada em punho. E mesmo que recusem, você mudou a dinâmica. Você não é mais o agressor ou o defensor passivo. Você é o iniciador de uma nova possibilidade. Mas na vasta maioria das vezes, a mão é aceita. Porque lá no fundo, por trás de todas as camadas de hostilidade e defesa, existe um desejo humano fundamental de conexão. Ninguém quer realmente ter inimigos. Ter inimigos é exaustivo. Requer uma quantidade enorme de energia mental manter o ódio, ensaiar os argumentos, nutrir os rancores. O ódio é um fogo que consome o recipiente que o carrega. Ao oferecer ao seu inimigo a chance de lhe fazer um favor, você está, na verdade, oferecendo a ele uma saída. Você está dando a ele uma desculpa honrosa para baixar a guarda. Ele não precisa admitir que estava errado sobre você. Ele só precisa emprestar um livro, ou dar uma opinião, ou passar o sal. E nessa pequena fenda, a luz entra. A rigidez do nós contra eles quebra. E de repente, vocês são apenas duas pessoas compartilhando um momento de utilidade mútua. É sutil, é silencioso, mas é profundamente transformador. É a arte de vencer sem lutar, de conquistar sem invadir. Agora, conforme nos preparamos para explorar as camadas mais profundas dessa psicologia na próxima parte desta reflexão, quero que você segure essa imagem. O inimigo não é um monstro fixo. O inimigo é um processo. É um verbo, não um substantivo. Você inimiga alguém e alguém inimiga você. É uma ação contínua de separação. O efeito Franklin é simplesmente a introdução de um novo verbo nessa frase. É a introdução do verbo cooperar, partilhar, pedir. E quando você muda o verbo, você muda a sentença inteira. A história muda. O passado é reescrito pela ação do presente. E aqui chegamos ao coração do paradoxo, aquele lugar onde a psicologia ocidental e o misticismo oriental se encontram para tomar um chá. Você já se perguntou por que precisamos de inimigos? Por que, se tivéssemos a opção de viver num mundo de perfeita harmonia amanhã, uma parte de nós, aquela parte sombria e inquieta, ficaria secretamente entediada? O inimigo, veja você, define as nossas fronteiras. Ele nos diz onde eu termino e onde o mundo hostil começa. Sem o atrito, não sentimos a nossa própria pele.
Mas o efeito Franklin, em sua aplicação mais profunda, propõe algo radical. Ele sugere que a fronteira é uma ilusão. Quando você pede um favor ao seu antagonista, você está, com efeito, convidando-o para conspirar a seu favor. Você está transformando o vilão da sua história em um coadjuvante essencial para o seu sucesso. E não é isso que todos queremos? Sentir que somos essenciais na história de alguém? Pense na solidão do poder. Pense naquelas figuras autoritárias, rígidas, intocáveis. Elas estão morrendo de fome de humanidade. Elas estão cercadas de bajuladores, mas carentes de conexão real. Quando você, o suposto inimigo ou inferior, quebra o protocolo e pede uma ajuda sincera, não dinheiro, não poder, mas sabedoria, uma opinião, um livro, você quebra a solidão delas. Você lhes dá o presente de serem úteis sem o peso da transação comercial. Você toca a humanidade soterrada sob a armadura do cargo ou da posição social, e num instante mágico, a tensão se dissipa. Não porque você venceu, mas porque o jogo mudou. Não é mais xadrez, é jazz. Mas cuidado com a armadilha da arrogância espiritual. Você não está fazendo isso para ser melhor que eles. Se você usar essa técnica pensando, veja como sou evoluído, vou manipular este pobre diabo com minha psicologia avançada, você falhará miseravelmente. O universo tem um faro aguçado para a falsidade. A vibração deve ser de curiosidade genuína. Você deve realmente estar disposto a receber o que o outro tem a dar. E aqui está o segredo que ninguém conta nos livros de autoajuda. Ao abrir-se para receber a ajuda do seu inimigo, você também muda. Você deixa de vê-lo como uma caricatura do mal e passa a vê-lo como um ser humano complexo, capaz de generosidade. O efeito Franklin não muda apenas o outro, ele cura a sua própria visão fragmentada do mundo. Ele limpa as lentes através das quais você enxerga a realidade. Vamos intensificar isso. Imagine um cenário de conflito real. Uma discussão acalorada, egos inflados, vozes alteradas. O ar está pesado, elétrico. O instinto é gritar mais alto. Agora, imagine que, no meio desse caos, você pare, respire e diga com total calma: sabe, estou percebendo que você entende muito mais desse detalhe técnico do que eu. Você poderia me explicar como chegou a essa conclusão? Eu realmente quero entender. O silêncio que se segue a isso é ensurdecedor. É o som de um paradigma colapsando. Você retirou o combustível da fogueira. O outro estava pronto para lutar, mas não há ninguém contra quem lutar. Há apenas alguém pedindo para aprender. A energia de ataque, sem ter onde bater, transforma-se em energia de ensino. E o professor raramente odeia o aluno atento. Isso nos leva ao clímax desta compreensão. A verdadeira malícia desse truque é que ele destrói o conceito de inimigo. Você não pode ter um inimigo que lhe faz favores. É uma impossibilidade psicológica. Portanto, ao induzir o favor, você aniquila o inimigo enquanto inimigo e o faz renascer como aliado. É morte e ressurreição no nível social. Benjamin Franklin não apenas ganhou um amigo, ele matou a hostilidade que existia no espaço entre eles. Ele purificou o ambiente. E se todos nós fizéssemos isso? Se, em vez de cancelarmos, bloquearmos e atacarmos, nós pedíssemos: ajude-me a ver o que você vê. Empreste-me seus olhos por um momento. Não estamos falando de concordar com tudo. Não estamos falando de ser capacho.
Estamos falando de estratégia emocional de alto nível. Estamos falando de aikido verbal. Usar a força do outro para criar um movimento harmonioso. O mundo está cheio de pessoas gritando suas verdades, mas faminto de pessoas dispostas a ouvir. Quando você se coloca na posição de quem pede, de quem ouve, você se torna raro, você se torna valioso e, paradoxalmente, você assume o controle da situação. Quem faz a pergunta dirige a conversa. Quem pede o favor define a natureza da interação. É o poder oculto da vulnerabilidade. Agora, olhe para a sua própria vida, para aquela lista mental de pessoas que você não suporta. Escolha uma, apenas uma, e pergunte-se: o que essa pessoa tem que eu poderia genuinamente admirar ou precisar? Talvez seja a organização impecável dela, mesmo que ela seja chata. Talvez seja o conhecimento dela sobre vinhos, ou carros, ou jardinagem. Encontre esse ponto de luz na escuridão da sua aversão. E então, faça o movimento. Peça: fulano, sei que não concordamos em muitas coisas, mas admiro muito seu jardim. Que adubo você usa? Observe a mágica. Observe a surpresa. Observe a humanidade emergindo das sombras. Este é o convite final. Deixe de ser um guerreiro solitário defendendo seu castelo de areia contra as ondas do mar. Torne-se a água. A água não tem inimigos. Ela abraça tudo, contorna tudo e, no final, molda tudo. O efeito Franklin é apenas uma maneira elegante de lembrar que, por baixo das máscaras, estamos todos desesperados para sermos amados, reconhecidos e úteis. Dê ao seu inimigo a chance de ser bom, e ele pode muito bem surpreender você sendo magnífico. E nesse processo, você descobre que o maior beneficiado não foi ele, mas você, que agora caminha por um mundo com um inimigo a menos e um aliado a mais. A vida é curta demais para trincheiras. Saia do buraco, atravesse a terra de ninguém e peça um cigarro, ou um livro, ou um conselho. A guerra acaba quando paramos de lutar. Se este conteúdo tocou você, se fez alguma engrenagem girar aí dentro, ou se trouxe uma nova cor para a sua percepção das relações humanas, deixe seu like, comente sua experiência. Eu leio e aprendo com vocês. E se inscreva no canal para mais revelações. Até a próxima dança!